lá de Brejo do Cruz, e ela já está aqui, né? É uma das nossas contadoras de história e facilitadora de leitura lá do espaço. E é isso. Esperando o Paulo entrar. Será que ele está tendo algum probleminha técnico, né? A gente testou tudo, estava tudo certo. Então, assim, o que a gente vai propor? Nós vamos conversar um pouquinho, vamos, né, iniciar. A Dayana Targino também entrou, Dayana é também do Espaço Mata Branca, logo da Associação Cultural Mata Branca, que promove esse bate-papo nessa noite, tendo o meu perfil de Facebook à disposição para isso. E eu, naturalmente, eu sou diretora-presidente da Associação Cultural Mata Branca, fundada por um grupo de pessoas, né, que se propôs a criar ali um espacinho legal. Boa noite, Nick. Maravilha, querida. A Caíse Funiô, Cleonice Funiô, um abraço, parente. Então é isso, estamos chegando. Ah, chegou o nosso convidado. Paulo Daruí, a gente se conheceu na música. E aí, músico também, né? Mas a atividade de médico agora não deve estar deixando nem você tocar, né, doutor? Vamos ver se está funcionando o áudio. Oi, boa noite. Chegamos. Cheguei. Não sei, Chegou a pessoa muito esperada. não aparecia para mim o link. Paciência. Estamos aqui. Vamos. Né? Tem que ter a emoção do começo, tem que parecer que não vai dar, que é pra gente, né, ficar assim, apreensiva até você aparecer. Aí é maravilha. Paulo, muito, muito agradecida. Eu vou te pedir permissão para chamar Paulo, tá? As pessoas que se tratam contigo, que você acompanha, então eu vou pedir permissão para te chamar de Paulo, tá bom? Então, a gente fica mais pertinho. Muito, muito agradecida em nome da Associação Cultural Mata Branca e do Espaço Mata Branca e das pessoas que fazem o Espaço Mata Branca. Muito, muito agradecida por você topar fazer esse bate-papo, né? Daqui para Brejo do Cruz e daqui para o mundo, naturalmente. Boa noite, Paulo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite da Socorro e a gente vai trocar uma ideia a respeito desse assunto e das opções que a gente tem para lidar com esse problema que está causando tanto sofrimento para o nosso povo. Quando a gente viu a live que vocês da Escola de Homeopatia de São Paulo, né, fizeram, e que a gente viu, né, que vocês estão fazendo um trabalho aqui em São Paulo, né, e que é um trabalho tão importante, tão necessário nesse momento, principalmente nos lugares mais afastados, a gente teve a ideia de convidar e convidar posteriormente mais gente da sua equipe, do seu grupo, para nos ajudar a informar o povo de Brejo do Cruz, mas não só, porque aqui tem o país inteiro, tem gente de fora do país, acredito até. A gente resolveu te pedir essa força no sentido de falar da homeopatia para o interior do país, para o povo, né? Para as pessoas, né, que ainda não tiveram acesso a essa especialidade. Aí eu pensei, Paulo, o que você acha da gente começar situando um pouco na história a homeopatia? Onde nasceu, com quem, como foi isso e como... Muito bem. Deu uma falhadinha, mas agora voltou. Sim, entendi. Vamos conversar falando um pouco da história, né? Da homeopatia, isso que você me falou. A homeopatia, ela nasceu nas mãos de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, em 1796. Ele era uma figura muito especial, o Samuel Hahnemann. Ele
era contra o esquema que se fazia na época dele, de que o médico ele não deveria ter contato com os pacientes. Então, para Hahnemann isso não existia. Ele estava ao lado do leito das pessoas que estavam sofrendo e ele cuidava das pessoas não apenas com o olhar de dar uma medicação para curar uma doença, mas ele cuidava das pessoas no sentido de olhar a sua saúde. Tinham as relações emocionais com a sua família, com o seu trabalho. Ele tinha uma pegada de tirar medicamentos das pessoas, né? Então, quanto menos medicamentos, melhor. Ele sempre usou isso, de preferência não usar medicamentos. Então, o que fosse possível melhorar a saúde sem utilizar medicamentos era uma prioridade para o Hahnemann. E quando fosse necessário utilizar, que se utilizasse pouquíssima medicação. Então, o Hahnemann, eu já vi uma pergunta aqui, né, se eu sou unicista, é exatamente isso que eu estou falando agora, né? A Mônica Mendonça perguntou aqui, apareceu aqui, né? O Hahnemann ele utilizava um medicamento de cada vez, e ser unicista, na verdade, é dizer que a pessoa está seguindo os preceitos básicos da homeopatia como criada por Hahnemann. Quando for necessário medicar, se utiliza um medicamento de cada vez, né, para tratar a pessoa e não para tratar a doença. É assim que a homeopatia surge. E olha, nós estamos falando aí de mais de 200 anos, né, de história. Apesar de que na história, né, se quando a gente pega a história da medicina ocidental, porque vejam, a homeopatia é uma medicina, uma forma de medicina ocidental. O Hahnemann era alemão. Então, ele aparece numa linha direta de pensamento a partir de Hipócrates, que tem estabeleceu os princípios básicos da medicina, né? Mas, de fato, 200 e poucos anos não é muita coisa dentro de um sistema de saúde, dentro do nosso sistema de saúde, né? E para falar da parte da nossa principal influência, né, que é a medicina ocidental. O Walter também está aqui com a gente. Obrigado, Walter, você está aqui. Mais para frente você vem aqui trocar uma ideia conosco, né? O Walter é nosso companheiro eu adorei de lutas. ele na live aquele dia. Adorei. A Socorro gostou muito de você, da sua fala, viu, Walter? Nós estávamos conversando aqui a respeito disso. Já é você que vem trocar uma ideia com o povo aqui. Por favor. Muito bem. Então, assim surge a homeopatia, né, Socorro? Ela surge lá, então, em 1796. Isso, na verdade, aconteceu um pouquinho antes, e talvez até seja legal. Eu vou falar um pouquinho mais. Se você achar que eu estou falando muito, você me corta. Que a gente começa a falar, a gente não para, né? A gente adora contar uns causos, né? Coisa de violeiro. A gente vai contando causos e vai falando, né? Aliás, você preparou a viola aí de um lado, deixa ela aí para o final, por favor. Deixa para a próxima. Tá bom. O Hahnemann, quando ele começa a utilizar o princípio da homeopatia, na verdade ele estava completamente desiludido da medicina da época. Medicina de um impacto muito forte na saúde das pessoas, uma quantidade muito grande de medicamentos que misturados faziam mal para as pessoas e procedimentos muito invasivos, por exemplo, as sangrias que eram feitas. Hahnemann dizia que morreram mais pessoas vítimas das sangrias do que nas guerras de Napoleão. As sangrias eram o seguinte procedimento: o paciente estava mal, ele ia para um tratamento de médico e o tratamento consistia em abrir um corte nos pulsos do paciente e deixar sangrar, né? Então, e o paciente ia se esgotando, as forças iam diminuindo cada vez mais, até que o paciente vinha a falecer. E aí a frase que geralmente se escutava
era de que fizemos tudo possível, mas infelizmente a doença era muito forte e o paciente veio a falecer. Quando, na verdade, o que o Hahnemann criticava é que os medicamentos e as formas de tratamento da época eram extremamente perigosas para a saúde das pessoas, né? Não deixavam as pessoas encontrarem um caminho de cura. E Hahnemann, por causa disso, parou de fazer medicina e ele começou então a traduzir livros. E ele era fluente em diversas línguas. E nas traduções que ele fez de livros, ele encontrou um livro chamado Matéria Médica, que falava do tratamento da febre amarela na América do Sul, que era a base da casca de uma árvore chamada quina, que é a substância que é o quinino. E ele observa nessa tradução que quando a pessoa utilizava o medicamento, a pessoa melhorava. Mas à medida em que ela usava mais do que a dose recomendada, a pessoa começava a ter sintomas semelhantes ao da doença. Então, nesse ponto, Hahnemann, que conhecia os textos antigos, né, de Hipócrates, ele dizia, lá na Grécia Antiga, ele dizia que haviam duas maneiras de curar as pessoas. Uma era pela lei dos semelhantes. E ele dizia assim: aquilo que provoca uma doença tem a capacidade de curar aquela doença. E outra era pela lei dos contrários. Quando é que se utilizava uma e quando é que se utilizava outra? Quando uma doença era dinâmica, ou seja, por exemplo, a pessoa. Um exemplo, falando uma palavra que o Hipócrates dizia num dos textos dele, né? Aquilo que provoca a estrangúria cura é capaz de curar a estrangúria. O que é estrangúria? Esse palavrão, vamos tentar entender assim. Úria é urina e estrango é como se fosse estrangular, né? Aquele sintoma comum que a gente tem quando tem cistite, uma infecção de urina, que quer fazer xixi e não consegue sair, parece que estão apertando a saída do xixi e não consegue sair e dói. Então esse é um sintoma chamado estrangúria. E o Hipócrates dizia assim: aquilo que provoca é capaz de curar isso. E aí ele chama isso de lei dos semelhantes. Né? Então, quando a gente está bem na nossa vida e a gente começa a ficar doente, isso é uma doença dinâmica. O dinamismo da nossa vida nos levou a ficar doentes. Há a opção de usar a lei dos contrários, segundo Hipócrates, quando a doença não é dinâmica. Por exemplo, um corte é uma doença mecânica. A pessoa se cortou, abriu um ferimento na pele. O melhor jeito para resolver isso e mais rápido possível é suturando, é unindo as feridas que estão abertas. Ou então um braço quebrado, é colocar o braço quebrado no lugar. Né? Ou um cálculo que está obstruindo a saída, uma passagem, um cálculo vesical, renal, remover o cálculo. Então, quando tem um problema mecânico, a gente utiliza um corpo estranho, que a gente entra no nariz, por exemplo, uma criancinha que põe feijão no nariz, né? Vai lá e tira o feijão. Essa é ou a pessoa sofre um envenenamento, a gente dá um antídoto do envenenamento. Então, quando a gente tem essas duas possibilidades, a gente tem esses tratamentos foram preconizados por Hipócrates lá na Grécia Antiga. E Hahnemann, então, quando ele traduz esse livro dizendo da lei dos semelhantes, ele lembra disso tudo e aí ele começa então a fazer os experimentos dele. E essa é uma coisa interessante porque as pessoas dizem, a homeopatia não é científica e tal. Muito pelo contrário, o Hahnemann ele fez diversos experimentos. Ele estudou todos os medicamentos que a gente tem na homeopatia que foram deixados por ele, são medicamentos absolutamente muito bem estudados e toda vez que a gente faz algum experimento repetindo os experimentos que o Hahnemann fez, a gente chega nas mesmas conclusões dele. Né? Então o que ele fez? Ele tomou o medicamento, estando saudável, e ele teve sintomas. Ele fez isso algumas vezes. E aí ele pensou, bem, eu sei o que eu espero desse método. Então eu preciso encontrar alguém que não saiba o que esperar. Uhum. Então Que aí não ele estava fez sugerido, tá? isso, para não ter uma contaminação, né, digamos, com o efeito psicológico de saber. Então, ele acabou evoluindo esse pensamento para criar um grupo de experimentadores. Então eram pessoas que tinham que ter como objetivo testar os medicamentos homeopáticos em si mesmos.
e tinha algumas regras para a pessoa ser experimentadora. A primeira regra é a pessoa ter bom caráter, porque ela não poderia mentir sintomas, observando em si mesma. Segundo, ela tinha que ser uma boa observadora, a pessoa tinha que ser uma boa observadora. Tanto homens quanto mulheres, diversas idades, e terceiro, tinha que ter boa saúde. Então a pessoa experimentava o medicamento que ela não sabia o que era, fazia uma lista de sintomas, entregava as listas para o Hahnemann coordenava isso, ele coordenou por diversos anos grupos de experimentação. E com isso ele ia fazendo as anotações e deixando para nós essa lista de sintomas do que os medicamentos conseguem produzir. Então, homeopatia. O que significa a palavra homeopatia? Homeopatia significa semelhante à doença ou semelhante ao sofrimento. A gente usa a lei dos semelhantes para poder, por exemplo, uma pessoa que chega com dor de cabeça, a gente não vai perguntar se a pessoa vem e fala assim, eu tenho uma dor de cabeça. E a gente vai tentar esmiuçar muito esse detalhe. Como é que é a dor de cabeça? É mais de dia? É mais de tarde? É mais de noite? Ela tem alguma... É mais de um lado ou de outro? Tem algum sintoma que aparece junto? Né? Então, depois de solucionado assim, todo esmiuçado, aí a gente pergunta, a gente tem uma perguntinha que a gente faz na consulta homeopática que a gente sempre, vocês só vão ouvir isso, gente, da boca de médico homeopata. Você acaba de falar o seu sintoma, aí o médico homeopata pergunta, e o que mais? Porque normalmente os médicos comuns falam assim, tá bom, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um exame de sangue. O homeopata não, ele pergunta o que mais? Não, a da minha dor de cabeça é isso. Por exemplo, a dor de cabeça. E o seu estômago? E a sua urina? E como é que você dorme? E o seu emocional? Enfim, tudo. Como é que é a sua vida? Aí a gente vai tentar encontrar um medicamento que provoca um sintoma semelhante àquele da pessoa. Mas como os remédios, eles são bastante dinamizados, eles não têm efeito tóxico, ele não tem nenhum efeito químico. A gente pode até falar disso depois, mas então a Tá, pessoa vai tomar esse medicamento e a energia vital da pessoa vai produzir uma, uma resposta que vai em direção à cura. Veja como é o sim, contrário. Quando eu tenho dor de cabeça e eu tomo um remédio para tirar a dor, toda a ação é seguida de uma reação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que bebe um pouco de bebida alcoólica. A pessoa, às vezes, é muito tímida ou muito introvertida. Aí ela toma um pouco de bebida alcoólica e ela relaxa. Ela fica alegre, expansiva. Dependendo do temperamento, ela pode ficar violenta, ela pode ficar alterada, mas de qualquer maneira, ela fica numa percepção de vida mais expansiva do que antes era para dentro. Qual é o efeito rebote disso? Continuando a beber, a pessoa vai ter sono. Se ela beber demais, ela pode entrar em coma alcoólico. Então, o que era uma excitação vira um rebaixamento do sistema nervoso. Toda ação tem uma reação. Se a ação é uma excitação, a reação é um rebaixamento. Então, na homeopatia, a gente usa o contrário disso. Porque o que eu quero? Eu quero a reação de cura. Se eu quero a reação de cura, eu uso um estímulo que faça o meu corpo dar aquela reação. Então, por isso, a lei dos semelhantes. Tá indo? entendi. Você quer me perguntar alguma coisa? Quer trocar? Eu posso Quero, continuar. eu Hum. quero, né? Eu sou sua paciente, você é meu médico que me cura, que me cuida há um tempo. E eu sou leiga, né? Então se eu perguntar alguma coisa absurda, você me corrige e aí você vai pelo melhor caminho. Mas por que eu perguntei e pedi para você falar, né, do começo do surgimento da homeopatia? Porque tem aquela velha coisa, né, dos pitacos. É placebo. Não funcionou. Ou seja, a pessoa não conhece, sabe, os princípios filosóficos, científicos, né, que dão base a essa especialidade e saem por aí dizendo coisas, porque ela só entende uma coisa, ela só entende desse paradigma que está estabelecido
né? E ela está sob esse paradigma e ela não consegue mais conceber outra coisa. Então, por isso que eu pedi para você fazer essa, né, abrir, falando um pouco, contextualizando o surgimento da homeopatia, né? Ou seja, é científica, a base é científica, é filosófica, é científica, então não parte do nada, como as pessoas acham, né, por ignorância, por desconhecimento. Aí, Paulo, eu gostaria de perguntar, a ver se já é hora, de falar. E nas pandemias, né? Sei lá, hoje a gente pensa na febre bubônica, né? Na febre, na Assim, gripe espanhola, como que foi a atuação da homeopatia nesses momentos, né, críticos da humanidade? Teve uma ação e foi efetiva e consistente e exitosa? desde que a homeopatia começou, ela sempre teve um olhar para as epidemias. Desde sempre. O Hahnemann tratou várias epidemias com medicação homeopática. E quase sempre do mesmo jeito. Na verdade, sempre ele tratava do mesmo jeito. Ele, como é que é a abordagem que o Hahnemann fazia, né? E que ele ensinou para a gente como é que a homeopatia pode agir numa epidemia. Bom, aliás, epidemia é todo mundo, né? Todo mundo. Mesmo que, vamos explicar o que é uma epidemia, uma pandemia, se alguém não souber o que é. Então, é assim, quando a gente tem, por exemplo, uma gripe, e aí outra pessoa tem uma gripe, e outra pessoa tem uma gripe. Então, tem épocas do ano, por exemplo, no frio, nos meses frios, em que as pessoas sofrem mais de problemas respiratórios. Então, aí a gente começa a ter problema. Luciana Barros, oh, minha amiga eu preciso fazer um parênteses. Luciana, minha amiga de Iporá, a gente trabalhou junto em epidemia de dengue. Já já eu vou falar. Aliás, Paulo, o que você vê Como de esse, comentário aí, é, o que você pergunta em comentário, pode emendar, pode já atender a moçada se é, você vê alguma mas é que às pergunta, vezes vai a gente lá. vai fazendo volta e. Bom, mas é conversa, né? Em roda Mas de conversa, tá eu tô tudo aqui bem. para te puxar, eu tô aqui para puxar um pouquinho, eu tô aqui para essa função. Pode ficar tranquilo. Sim, Então, as é, epidemias. olha só, o Hahnemann, ele tem um esquema, ele fez um esquema para poder tratar as epidemias. O esquema que ele fez foi: a gente precisa encontrar um medicamento que trate a epidemia inteira, em qualquer das suas manifestações, do caso mais grave do caso mais simples ao caso mais grave. Ele dava um nome para isso de gênio epidêmico, ou o medicamento do espírito da epidemia. Então, como é que funciona isso? A pessoa vem e aí ele diagnostica. Vamos pegar uma epidemia qualquer, por exemplo, uma epidemia de escarlatina, foi uma das primeiras que o Hahnemann tratou. Aí a pessoa vem com os sintomas típicos de escarlatina. Aí ele anota os sintomas todos. Aí vem uma outra pessoa com sintomas às vezes um pouco diferentes, ele anota. Depois vem outra pessoa, ele anota. À medida em que as pessoas vão aparecendo, a epidemia vai aparecendo, pode ser uma epidemia de doença respiratória. A gente trabalha com epidemias o ano inteiro, né? Tem nos meses frios que eu estava falando, tem as epidemias, as doenças respiratórias. Nos meses quentes, tem as diarreias, as doenças do verão, que pegam muitas pessoas ao mesmo tempo. A epidemia, ela pode ser um surto, por exemplo, alguma coisa que aconteceu numa creche e não saiu dali, ou então ela pode acontecer numa cidade. A definição de pandemia, né? Em muitos países, né, do mundo. Então, como é que o Hahnemann fazia? O Hahnemann fazia o seguinte: chegou uma epidemia que está acontecendo em outros lugares, não importa muito como é que ela acontece em outros lugares, importa como é que ela está acontecendo aqui na nossa frente. Ó a Kátia aí, ó. Ó, ela é a próxima, hein? Já já vou falar de você também. A Kátia está junto com a gente lá, né, na escola de homeopatia. Que bom que vocês estão aqui. Maravilha. É, Obrigada, Cássio. Então, o Hahnemann, vamos falar então, a palavra, né, que define o que ele fazia é encontrar o gênio epidêmico, ou seja, o medicamento que vai atender é como se ele montasse um caso. Esse caso pode ou não ser um caso que exista, né, com pessoas que tenham todos esses sintomas. Mas esse caso, ele representa todas as pessoas.
Ele representa os sintomas mais leves e ele representa os sintomas mais graves. Então a gente pega essa lista de sintomas desse caso e trata esse caso. Encontra um medicamento que trate esse caso. Então, aí a gente utiliza esse medicamento para todas as pessoas da epidemia. Para as pessoas que estão doentes, aí, dependendo da individualidade, pode acontecer de uma ou outra pessoa estar fora do... Ó, Claudinha, que bom que você está aqui. Faz tempo, saudade de você. Pode acontecer de uma. Esse negócio é bom, mas tira o raciocínio, né? A gente perde a face, É, né? Eu vou ficar olha, olhando então, se aqui. Se eu, você preferir, se eu passar, se se eu você, passar em branco por alguém aí, é porque eu estou aqui pensando. Mas vamos em frente, ó. Vou voltar. tá, A se você gente, a preferir, gente eu tiro os escolhe. comentários. Você Deixa, deixa, prefere ver os deixa. comentários? Eu estou vendo, Deixa. acho que Vamos lá. também, mas aí você escolhe. É. Beleza, então mantemos aqui. Então, assim, a gente está lá tratando encontramos o gene epidêmico, encontramos um medicamento que trata aquela epidemia. Aí a gente vai poder tratar as pessoas que estão doentes em diversos graus de gravidade com aquele medicamento. Algumas pessoas vão precisar de outros medicamentos, porque depende da individualidade. Nem sempre todo mundo responde do mesmo jeito. Mas a coisa mais interessante do gene epidêmico é que ele capta a energia de adoecimento da epidemia. Então a gente pode utilizar esse medicamento para quem não está doente. Porque quando a pessoa entra em contato com a energia da epidemia, ele consegue dar uma resposta contrária à força da doença. Então, ele tem uma potencialidade de diminuir a incidência da doença ou de diminuir as formas graves da doença. A pessoa às vezes pode pegar a doença e ela pega uma forma mais branda. Então, é assim que funciona, é dessa forma que funciona essa história do gênio epidêmico. Né? E é um conceito bastante importante quando a gente vai falar de homeopatia em epidemias. Todo médico homeopata precisa conhecer esse conceito. Tá? Então, uma vez identificando esse medicamento, a gente pode tratar as pessoas doentes e pode distribuir esse medicamento para a população que está doente. Foi assim, olha, eu vou citar, só para você citar, que já temos relatado, né? Olha, o Hahnemann tratou de epidemias de escarlatina, de influenza, que é aquela gripe tipo H1N1 mais forte, que é semelhante à gripe espanhola, né? Só que era antes, ele tratou em 1797. Ele tratou de púrpura miliar, tratou de tifo, tratou de cólera. Depois do Hahnemann, teve a difteria que aconteceu nos Estados Unidos, que foi tratada com homeopatia. Teve a gripe espanhola, que foi uma das doenças que teve maior índice de mortalidade na história do mundo. A homeopatia foi de um benefício gigantesco para as pessoas. E isso Uhum. aconteceu lá em 1918, 100 anos atrás, né? No Brasil, a gente já teve epidemias tratadas de escarlatina, de febre amarela em diversos anos diferentes, de cólera, de peste bubônica, varíola, tifo, mais recentemente meningite em Guaratinguetá com um professor meu, do Dr. Galvão. E eu Uhum. participei junto com a Luciana, com o povo lá do grupo do grupo de estudos homeopáticos Benoami, a gente fez Uhum. epidemias, ação em epidemia na epidemia de dengue, tanto no interior de São Paulo quanto em Goiás, que eu falei da Luciana, né? Então, e fora isso, tem relatos, tem relatos no mundo inteiro de diversas outras ações que acontecem no mundo, aconteceram e Aham. acontecem no mundo, né? Doutor Paulo, Chikungunya, malária, coqueluche e assim vai. doutor Paulo, Fala. eu tenho uma pergunta. Antes disso, eu quero dizer que eu já vi gente aqui, Geraldo Ferreira, uma moçada aqui do Brejo do Cruz, né? Que quem organiza essa roda de conversa aqui é a Associação Cultural Mata Branca, que tem lá o Espaço Cultural Mata Branca, trabalha com cultura, mas saúde pública também é cultura. Mas aí eu não quero perder a oportunidade e dizer, e nessa pandemia, aqui no Brasil, vocês já descobriram esse tal gene epidêmico?
Já tem Já um remédio? Como que vocês estão tem, fazendo? tem sim, tem. A gente tem utilizado um medicamento chamado arsênico album. E esse medicamento, qual é a gente teve vários candidatos a medicamentos importantes para a gene epidêmica, inclusive em várias regiões do Brasil foram utilizados diversos tipos de medicamento antes de encontrarmos. Como que nós ficamos satisfeitos com essa possibilidade de utilizar o arsênico álbum? Porque, inclusive, a Kátia apareceu de novo. A Kátia, ela é uma médica do trabalho e que se envolveu com homeopatia, e ela tem casos, ela pôde oferecer para nós oportunidades muito interessantes, muito abençoadas mesmo para a gente poder lidar. Primeiro lugar, através da intermediação dela, nós conseguimos entrar dentro de uma enfermaria de Covid, dentro de um hospital público aqui em São Paulo, e também na UTI de Covid. E a gente medicou as pessoas com esse medicamento, arsênico álbum. Já fazia semanas que não havia nenhuma alta do hospital. E quando a gente começou, na semana que a gente teve e na outra, foram 13 altas da enfermaria e 6 altas da UTI. Então, assim, foi começar a medicação e os casos graves saíram da rota do caso grave. Isso é uma característica importantíssima para um medicamento que a gente queira ser o gene epidêmico, porque ele não pode apenas ser um paliativo e melhorar a pessoa num estado mais simples. A COVID, falando de COVID mesmo, né? COVID, ela tem 3 Sim, estágios. O primeiro estágio de COVID, quer dizer, tem pessoas que nem têm sintomas, né? Então não tem estágio nenhum. Mas quando a pessoa tem sintomas, o primeiro estágio são sintomas leves, uma diarreia, uma dor no corpo, dor de garganta, coisas que não são muito graves para a saúde da pessoa. Às vezes, mais dor pelo corpo, uma febre mais alta ou pouca febre, uma indisposição, um cansaço, e assim, como se fosse uma virose mais forte, que todo mundo já deve ter experimentado na vida. O segundo estágio é o estágio de comprometimento pulmonar, onde a gente começa a ter aquelas coisas que o pessoal fala de tomografia em vidro fosco, compromete o pulmão. Né? Então a pessoa já começa a ter muita falta de ar, muito cansaço, e ela não consegue mais fazer é, as atividades de rotina. Né? A Lenice, dando o testemunho dela aí, que o pessoal teve, né, a doença, a gente tratou com arsênico. Né? ah, E, que enfim, bom. olha lá o povo, né? Muito bom. Muito Olha o obrigado povo. pelos depoimentos aí, o povo tá dizendo. Mas, então, assim, o terceiro estágio é a UTI. O terceiro estágio é a insuficiência respiratória grave, que da pneumonia passa para uma insuficiência respiratória grave, que pode ter problema, não é uma doença respiratória só. Então, ela pode ter um comprometimento renal, comprometimento circulatório, comprometimento neurológico. Então, começa a espalhar o problema para o corpo todo. Então, quando a gente Cardíaco tem também? então, é muito Cardíaco interessante, também? porque sim, a doença circulatória, e é muito importante isso, porque, veja, uma das comorbidades mais importantes, depois a gente fala sobre isso, se eu esquecer, você me lembra, mas, é, bom, já Tá. falo agora, o pessoal da Covid, quem é de grupo de risco maior são as pessoas que têm mais de 60 anos e têm comorbidades, por exemplo, doença cardíaca, está ali na frente do risco. Onde a gente já tinha visto que é uma gripezinha, onde uma gripezinha pode dizer, quem ouviu falar antes de Covid que uma pessoa com problema cardíaco, pressão alta ou doença cardíaca ficaria pior de uma gripe ou teria risco de vida? É porque não é. É uma outra doença. Ela dá sintomas também respiratórios, mas ela dá sintomas gastrointestinais, ela dá sintomas neurológicos de cara. A pessoa que perde o olfato e perde o paladar, não é porque o nariz está entupido com catarro, entendeu? É porque perdeu a condução nervosa, o nervo do olfato foi meio que desligado, vamos dizer assim. Então, o que a gente fez? A gente começou a medicar as pessoas em todos os estágios. Nos estágios, esse tratamento eficaz passou, não vi a pessoa. Mas então a gente tem medicado as pessoas em todos os estágios. Nos estágios leves, nos estágios graves, dentro do hospital,
A gente teve essa experiência. E a Kátia, de novo, né, a experiência que a gente ia comentar da Kátia, ela começou a perceber que na empresa em que ela fez uma coisa tão sensacional, porque ela colocou a homeopatia como parte das rotinas da saúde ocupacional na empresa que ela trabalha. Então, o povo lá que trabalha na empresa dela consegue passar, ela é a médica do trabalho e homeopata do povo. Então, ele tem um olhar homeopático Uhum. para essa situação toda, né? Então, o que aconteceu? À medida em que ela foi percebendo que haviam casos, ela começou então a introduzir a homeopatia como preventiva, usando esse medicamento, o arsênico com álbum. E olha só, a gente conseguiu então identificar dois grupos de trabalhadores lá na empresa dela, duas formas diferentes de evolução da doença. No primeiro grupo, que é o grupo maior, o pessoal que não conseguiu ou não tinha tomado o arsênico com álbum. E no segundo grupo, um grupo menor, mas também heterogêneo, de pessoas, trabalhadores de toda a empresa. Mas à medida em que ela começou a utilizar o medicamento, né? Foi o povo que começou a tomar o medicamento, o arsênico com álbum, é, a partir daquele momento. E a incidência de Covid, a incidência da doença no pessoal que tomou o arsênico com álbum como o medicamento para estimular a energia, não é uma vacina, é um medicamento que aumenta a imunidade, é o gênio epidêmico, então a gente faz o que nós chamamos na homeopatia de profilaxia homeopática ou homeoprofilaxia, é a intenção de diminuir as formas graves ou a incidência da doença. Bem, a incidência de Covid nesse grupo que tomou foi menos de 2%. E a incidência de Covid no grupo que não tomou nada foi 24%. Então, assim, de cara, alguma coisa aconteceu. Né? Alguma coisa. Porque tem uma coisa assim, Paulo, tem coisas que a gente não sabe explicar, mas a gente passa pela experiência. Eu, por exemplo, né, eu posso comprovar que comigo a homeopatia sempre funcionou. Né, não sou uma paciente de muito tempo, mas eu já não gosto da medicação alopática, eu venho da medicina natural, porque eu venho da roça, então eu sou do chá, das beberagens. Então, já que eu estou na cidade, o que me salva aqui, tem me salvado, é a homeopatia. Então, a gente sabe que funciona. Não adianta mais essa discussão polêmica, não polêmica. Funciona, é comprovado, as pessoas sentem, né, que funciona. Eu queria te perguntar o seguinte: então, vocês tiveram aqui em São Paulo a experiência no hospital, em empresa, e eu queria te perguntar também, Paulo, sobre a Índia, né? Porque parece que a Índia também tem uma experiência interessante nesse sentido, em relação ao Covid. Então, a gente foi buscar também essa experiência lá antes da gente começar a fazer. Porque, como o Hahnemann disse, Uhum. a experiência deles na Índia é deles na Índia. Tem que ver se vai servir para a gente aqui no Brasil. Tinha isso Sim. anteriormente de começar tudo, a gente tinha essa ideia. Então, lá na Índia, tem um ministério da Índia que cuida das medicinas não convencionais, das PICs, que a gente chamaria aqui, né, das práticas integrativas. Então, tem um ministério lá que cuida da Ayurveda, da homeopatia e de outras práticas de medicina que a gente conhece menos aqui no Brasil. O ministro, essa sigla desse ministério é Ayush. O ministro da Ayush, ele recomendou e distribuiu o medicamento arsênico com álbum C30, na potência C30 para a população. E olha, a Índia está do lado da China. E a incidência de Covid na Índia é muito, muito, muito menor do que em todos os outros lugares. Quer dizer, não é o menor lugar do mundo, né? Mas a incidência é muito pequena. Me foge agora qual é a classificação deles no ranking mundial. Eu sei que a gente está em 10º lugar, né? E nós estamos caminhando para conquistar novas posições, né? Em termos de mortalidade proporcional, né? Então, eles foram muito protegidos com a introdução do medicamento arsênico e com outras práticas também, né? O distanciamento e tudo mais. Isso a gente não é contrário a isso Uhum. tudo, não. Então,
entendeu que essa seria uma boa opção, mas a gente precisava confirmar se isso seria adequado para a gente aqui no Brasil. Então, quando começamos a atender os casos, a gente começou a perceber que os casos eram casos de arsênico e tinha vários outros medicamentos muito fortes para que causavam dúvida na gente, né? O fósforo, a própria quina, o antimônio tartárico, briônia, se não me engano, tem mais alguma, não sei se eu estou esquecendo, mas enfim, a gente tinha um leque de medicamentos que a gente poderia utilizar, né? Então, então é, quando a gente começou a ver que batiam os sintomas com os sintomas do arsênico, e a gente percebeu que utilizando o medicamento as pessoas deixavam de cair na rota do grave. Então, num primeiro momento, a gente continuou utilizando o arsênico, a gente começou a utilizar o arsênico nos pacientes primeiros que apareciam no nosso consultório, na clínica, no posto de saúde, enfim, e a gente tratava as pessoas. Eu sou médico da rede de atenção básica, médico do SUS, né? Então, a gente medicou os pacientes de ambulatório, né, os pacientes com aquela fase 1, e os pacientes melhoravam, mas ficava aquela dúvida, puxa, mas será que eles melhoravam, mas depois eles podem ter uma tendência a ter uma doença mais grave? E isso se dissipou quando a gente conseguiu tratar os pacientes no hospital, os pacientes mais graves, né? Então, à medida em que a gente foi confirmando a experiência dos indianos, então a gente ficou muito tranquilo em continuar utilizando esse remédio por aqui. Ô, Paulo, tem aqui umas questões surgindo, né? Que já está todo mundo aqui, mas qual é a dinâmica qual que é a dinâmica do remédio, não sei o quê. Então, porque existe um risco, né, da gente achar que, como não tem os efeitos colaterais que tem, por exemplo, a alopatia, né, de sair se automedicando. Até porque também, aí outro comentário aqui de Maria Gorete Duarte Costa, ela disse que em Campina Grande, né, que é uma cidade universitária, eu estudei ali, eu fiz psicologia social em Campina Grande, ela disse que só tem uma médica, e se eu não me engano, essa médica, ela é diretora do HU, do Hospital Universitário, porque alguém me falou dessa médica, que tem uma médica em Campina Grande, aí alguém disse que só tem uma, então deve ser ela. Então, assim, porque na carência, né, de profissionais da homeopatia, né, no Sistema Único de Saúde, que adotou a homeopatia em 2006, né, o Brasil já reconhece há muito tempo, mas o Sistema Único de Saúde adotou em 2006, não é isso? Então, na ausência desses profissionais, dessas profissionais de homeopatia, o que a pessoa pode fazer, mas depois eu quero me referir à comunidade, né? Porque eu sou psicóloga social, então eu entendo o sujeito dentro de uma comunidade. Se a gente melhora para todo mundo, né, a pessoa vai ser beneficiada se a comunidade está sendo beneficiada. Mas se a pessoa quiser, ela está lá em Brejo do Cruz, lá não tem, eu sei que não tem. O que ela pode fazer hoje, diante dessa urgência da pandemia da Covid, o que ela pode fazer para acessar um médico, uma médica, ou esse medicamento? Como que a gente poderia fazer numa Bom, situação dessa? a gente tem alguns impedimentos, né? Agora, em primeiro lugar de tudo, a coisa mais importante que a gente precisa fazer é compartilhar informação e conhecimento para o povo, né? E é A isso que a gente gente, está fazendo que é aqui, isso que nós que a estamos gente quer fazendo aqui. fazer. Porque assim, até a visão, uma visão mais antiga sobre educação, né, eu também sou contra isso. A gente não, a pessoa que não tem o conhecimento, eu sou contra a palavra aluno, sabe? Aluno, a raiz da palavra aluno significa sem luz. Então quer dizer que a pessoa não é nada e alguém de fora vai preencher o conteúdo daquela pessoa, o que está redondamente fora de tudo que eu acredito, né? Então, se a gente não tem acesso e a distribuição do conhecimento e as pessoas mais pobres e mais carentes do nosso país são as pessoas que mais sofrem com tudo isso, a gente tem um péssimo nível de saúde. Veja, por exemplo, pessoas mais simples, de comunidades mais simples, não tem, por exemplo, esgoto tratado. E as crianças pisam no esgoto. Isso gera doença. É simples resolver isso. É, é só cuidar do esgoto. Então, medidas de higiene
são muito simples e muito efetivas de serem colocadas na atenção básica e na saúde das comunidades, e não tem muitos custos, sabe? Não são campanhas de custo estratosférico. Então, é muito importante que a população consiga ter acesso e compartilhamento de informações para que, inclusive, possa melhorar as condições de vida da sua comunidade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente está parte disso, né? Se a gente falta isso, a gente tem que primeiro correr atrás disso, né? É, das condições mínimas para que as pessoas tenham uma vida digna. Então, a gente não. Aqui em São Paulo, muitas vezes, a gente vê que a homeopatia vira uma medicina de elites, onde a pessoa vai pagar uma fortuna por uma consulta médica, pelo tratamento e vai lá. Tá tudo, não faz nada, faz, a pessoa não tem carência de coisas estruturais para a vida, né? Mas não é para isso. A homeopatia, ela justamente é para a população mais pobre, porque o medicamento homeopático é muito barato de ser colocado. Muito barato. Qualquer gestor que coloque a homeopatia no sistema público, ele economiza muito, porque as pessoas não ficam doentes tanto quanto, elas não gastam na outra ponta, porque elas não precisam de hospital lá na frente. Então, se a pessoa não precisa de um montão de encaminhamentos, porque o homeopata ele tem um olhar abrangente para a pessoa, ele faz o que a gente chama na atenção básica de clínica ampliada. Então, é aquele que mais que a gente estava falando anteriormente. Né? O que mais que a gente tem? Né? A pessoa não é só um estômago, uma cabeça ou uma dificuldade para dormir ou uma cólica menstrual. Não, não é a cirrose do leito 14 do hospital, não, não. É uma pessoa que tem uma história, inclusive. E tudo isso tem que ser respeitado. Né? Então, a partir disso, a gente tem todo um olhar diferente para a saúde, para a doença. Agora, o que, que a gente faz quando a gente não tem nada? Bom, primeiro a gente tem que começar a construir essas coisas. Né? Nesse momento, onde a gente tem essa situação da Covid aparecendo de uma forma bastante arrasadora para muitas famílias, né? Especialmente para a nossa população mais pobre do nosso país. Né? Ah, existem algumas ações que são feitas. Tem uma ação que é homeopatia na Covid, onde a pessoa vai precisar de um acesso à internet, vai precisar de uma farmácia homeopática próxima, mas ela pode encontrar um médico homeopata gratuitamente pela internet. E a gente estava conversando aqui, né? Eu e a Socorro estavam conversando, a gente estava conversando um pouco antes aqui da gente começar a nossa conversa aqui. Eu estava testando, né? Testamos tanto que eu me enrolei para começar a entrar, né? Eu me atrapalhei, né? Mas está bem. Agora, uma das possibilidades que a gente tem, e particularmente para dar sequência a isso, é ver como é que nós podemos, e eu vou falar aqui em nome do Walter e da Kátia, do pessoal aqui da Escola de Homeopatia, para poder dar suporte e acesso para o povo que precisa daí. Aham. E a gente pode conversar, continuar essa conversa, intermediar, e a Socorro vai vendo pela associação, para que realmente essas pessoas pobres possam ter as pessoas que precisam e que não têm acesso possam ter. Agora, também a gente pode se dispor a conversar com qualquer pessoa que tenha alguma possibilidade de interferir na gestão, né? Tentando ver como a gente pode ajudar a implantar a homeopatia em mais lugares do país. Seja treinando, por exemplo, médicos. Às vezes o médico que tem algum médico na atenção básica que pode querer fazer homeopatia e a gente pode oferecer pela escola treinamento para essa pessoa. Né? Maravilha. Então a gente tem Paulo, possibilidades. para a gente começar esse trabalho, porque assim, a Associação Cultural Mata Branca fica num A bairro do Kátia, Estado, que lá ó, na cidade, é a uma Kátia cidade falou, tamo junto, viu? maravilha. Ela, Aí é o seguinte, nós temos uma conversa aproximada com o poder público, uma cidade de 13 mil e poucos habitantes, é uma cidade pequena, né? Mas essa cidade ela pode ser um lugar onde a gente pode fomentar o interesse nessa especialidade. Eu mandei mensagem pessoal, prefeito Francisco Dutra, que eu conheço, nós somos até colega de colégio,
mandei para a deputada Poliana, que é da nossa região e primeira-dama da cidade. Mandei também, e aí eu tive a resposta da deputada, que estava lá envolvida com muitas coisas, mas ela disse, pode contar comigo, viu, gente, de Brejo do Cruz, vocês que estão aí. A deputada Poliana, nossa deputada estadual, disse, podem contar comigo. Então eu disse, doutora, estou contando com você. E aí também eu entrei em contato com a prefeita do Conde, a doutora Márcia, a professora Márcia Lucena. Ela e aí ela respondeu ontem, só que ela estava numa situação tão delicada e ela me falou, olha, meu pai está morrendo. Ela falou assim, literalmente, eu tenho interesse, que coisa maravilhosa, mas o meu pai está morrendo e eu vou pedir para o comitê do Covid participar, se inteirar. Hoje eu fiquei sabendo pela imprensa, infelizmente, que o pai dela faleceu. Então, realmente foi um dia muito crítico de ontem para hoje, para ela, como gestora, como prefeita. Eu me dirigi a Conde, a professora Márcia, porque eu sei que a gestão dela é uma gestão exemplar, no sentido de atenção, né, às políticas públicas todas, da educação, saúde. Eu acompanho. Então, o que eu estou fazendo? Aí eu falei com o Ivoneide Lucena, que também trabalha na saúde, né, na prevenção a DST e AIDS do Estado. Neidinha, se não me engano, ela ainda coordena esse trabalho lá na Paraíba. Então, assim, eu estou entrando em contato com pessoas que estão na gestão pública, seja a nível municipal, o mesmo, né, que está no parlamento, que é o caso da deputada, ou mesmo no executivo de outra cidade, que é o caso da prefeita do Conde. Porque a gente pode, sim, conversar com as instâncias públicas para que possam viabilizar, implantar aquilo que o SUS já adotou e reconhece. Esse é um caminho. Nós tentaremos fazer. As meninas do Mata Branca estão aqui, tem pessoas da cidade de Brejo do Cruz. Eu peço a vocês, por favor, essa live vai ficar assim, essa palestra, esse bate-papo vai ficar salvo, a gente vai salvar aqui e vai difundi-la para que a gente tenha essa informação e possa passar para mais gente. Então, a gente vai sim, a gente pode tentar esse caminho e contando com o suporte de vocês aqui. Né? Agora, enquanto o poder público não chegar, eu penso que nós precisamos e podemos fazer alguma coisa, já que nós temos médicos e uma médica aqui, homeopata, dizendo eu me disponho, né? E talvez a gente fazer também um contato, né? Nos conectarmos com a médica de Campina Grande, com a médica de João Pessoa, que eu já vi passar nome aqui. Inclusive, Paulo, eu da receita que você passou para a minha família, né, do atendimento que você fez à minha família, a gente conseguiu fazer o remédio em João Pessoa e enviar para Brejo do Cruz. Foi Ivoneide Lucena, que minha amiga, me fez essa gentileza de atender, né, de mandar o remédio para o atendimento que você fez à minha família. Então, de alguma maneira, a gente vai começar e a tendência é tentar ampliar, sabe? Sim. Nesse caso, em casos de pandemia, em casos onde a gente tem as pessoas ficando doentes do mesmo jeito, doentes graves, a gente utiliza a medicação para a maioria das pessoas. A contraindicação, eu vi alguém falando de contraindicação, a gente não pegou nenhuma contraindicação, nenhuma reação tóxica com o medicamento homeopático. A gente não tem, a medicação homeopática não tem condições de fazer uma gravação química ou uma reação adversa, porque não é uma medicação química. Utiliza a gente pode fazer um treinamento para os agentes de saúde, a gente pode fazer uma reunião com o pessoal dos agentes de saúde e poder fazer a orientação deles à distância também, para que eles possam, se tem a possibilidade de levar medicamento homeopático para lá, a gente pode coordenar isso à distância, sem querer passar por cima de ninguém também. Conversamos com o pessoal do Covid, nós nos colocamos à disposição, né, para poder ajudar as pessoas. A gente vê que se a gente tem a possibilidade de utilizar um medicamento que seja importante e que faça as pessoas melhorarem de vida e que seja um medicamento, ainda mais um medicamento barato e que não tem essa contraindicação que a gente vê
nas drogas químicas, a única contraindicação é a pessoa que está doente, porque aí a gente precisaria individualizar esse caso. Mas tirando isso, para Aham. uma ação emergencial, a gente pode fazer isso e fazer o que se faz, na verdade, na atenção básica, que se chama matriciamento, no qual a gente pode ficar como referência. O Walter está falando, estamos juntos aqui, né? Então, a gente pode sim fazer esse apoio para essas ações serem tomadas. Se o povo tiver com a gente está com todos, está tudo certo, né? Olha, O que é mais eu quero dizer importante. aqui. Não, pode falar. Perdão, Diga. perdão. Não, pode concluir, você não perdeu o raciocínio, aí eu É, comento. eu acho que é isso, é só fazer essa conclusão de que assim, se a gente pode ajudar, a gente tem como oferecer essa ajuda. A gente não vai negar o atendimento a quem quer que seja, dentro do que a gente puder fazer para ajudar. Seja atendendo aqui, pessoalmente, a gente tem atendido muitas pessoas aqui. Eu faço questão de dizer que eu já falei, né, que eu sou médico do SUS, eu atendo numa unidade básica de saúde aqui de São Paulo. Agora, a homeopatia é parte de uma política pública de saúde, de uma política nacional, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, se chama, abreviando PNPIC, que foi descrita em 2006, foi implantada em 2006 e regulamenta a ação da homeopatia na atenção básica nas redes públicas, não apenas no nível da atenção básica, mas também ela pode estar presente em hospitais, ela pode estar presente em todos os níveis de atendimento, e inclusive atendendo nas epidemias, porque é prerrogativa da homeopatia poder atender nesses espaços também. E se na política pública a gente tem essa possibilidade, e inclusive os medicamentos homeopáticos também são regulamentados em âmbito federal, tem uma farmacopeia, que é um livro de descrição de medicamentos homeopáticos que são que existe, né? E que, então os medicamentos que a gente usa não são medicamentos que a gente inventa, né? São medicamentos que já são descritos, já são aprovados para utilização no nosso país. Então a gente tem tudo para poder fazer, apenas que a gente possa primeiro, é importantíssimo que a gente divulgue e faça a educação das pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto. E depois, num momento de emergência, a gente ajuda a cuidar da pandemia, da epidemia, do que for, como a gente fez já em outras epidemias, né? Eu vi passando outros colegas aqui, eu acabei não vendo rápido, mas eu vi a Renata, eu vi a Ana Amélia, não sei se passou mais alguém que eu não vi, mas são pessoas muito queridas, médicas muito queridas, que a gente trabalhou junto por muito tempo. Tenho um carinho muito grande por todas. Então, Que bom. e se eu estiver falando alguma bobagem, vocês podem me puxar a orelha. Ô, Tá, Paulo, então, segue. o que eu quero dizer, essa nossa palestra vai ficar gravada, registrada, né? Como eu falei, eu entrei em contato com o poder público local lá de Brejo, porque nós temos um bom relacionamento como Associação Cultural Mata Branca, nós temos uma boa relação com o poder público local, com o empresariado, né? A equipe do Mata Branca, que fica lá, Luzineide Macedo, Dayana, Naliana, as meninas do Dinéia, tem uma turma que está lá e tem uma turma de apoio que está fora, que é Cristiane Machado, que está aqui. Não sei se Mariana Bastos está por aqui também, mas nós temos, então, dois grupos, né? O que está lá em Brejo do Cruz e o que está fora apoiando a Associação Cultural Mata Branca e o Espaço Mata Branca. Então, a gente tem uma boa relação. Eu procurei, informei que a gente tem interesse de ajudar a comunidade nesse momento também, mas também seguir, né? Que ela seja uma ação permanente. Por quê? Nós queremos, lá no Espaço Mata Branca, nós temos, inclusive, o semiárido tem problemas de água, né? Nós temos um poço, nós conseguimos fazer um poço em parceria com o poder público local, e nós temos a intenção de plantar hortaliças e também plantas medicinais. A nossa boa e velha medicina natural, né? O chá que a vovó ensinava, eu vivo de chá também, né? Então, nós temos o interesse lá de trabalhar na perspectiva que a gente hoje está chamando de um mundo novo, de um mundo natural, porque nós perdemos, já fomos assim, perdemos o conhecimento, por exemplo, dos povos indígenas, né? Então, eu entrei em contato com o poder público,
A gente vai, sim, propor que o poder público esteja conosco, né, na disponibilização dessa especialidade, desse medicamento, principalmente porque ele é acessível. Os remédios são muito caros, essas especialidades são muito caras. Não é cara a consulta de um médico homeopata, digamos assim, mas manter o, a ruma de remédio, por exemplo, que a minha mãe toma todo mês, eu fico assim, eu queria tanto que ela tomasse menos, né? Por ela, pela saúde dela e pelo dinheiro também, porque é muito caro o que se gasta com a farmácia, né? Claro que eu quero que a farmácia prospere, mas eu quero que a farmácia, por exemplo, olhe porque não se tem uma farmácia homeopática, né, lá em Brejo do Cruz, ou ali mais perto. Então, assim, se a gente vai olhar para o mundo novo, depois da pandemia, o novo normal é o normal maquiado, a gente quer uma coisa realmente diferente. Então, a ação da Associação Cultural Mata Branca, ela é permanente. Nós queremos o poder público local presente, nós temos uma boa relação e nós podemos trabalhar diretamente com as pessoas, com o povo, né? E outra coisa, o Mata Branca tem uma coisa assim, é para quem quer. A gente não está impondo, não impõe nada. Nós propomos as atividades lá para as crianças, é para quem quer. E eu espero que as pessoas queiram. E aí, quem está aí de Brejo do Cruz, vocês podem fazer perguntas, tal, mas aí vamos nos preparando para a gente dar continuidade a essa fase da informação, do conhecimento, e para ver de que maneira a gente pode viabilizar. Porque nós temos aqui o doutor Paulo, a doutora Kátia, o doutor Walter e mais outros e outras médicas da homeopatia que estão se dispondo, a partir daqui, a nos ajudar aí. Isso é ouro esse conhecimento. Né? Ô, Paulo, Olha, outra coisa, qual a diferença, por favor, quando você... Né, porque eu falei de homeopatia, que esses dias aí no Facebook alguém disse, olha, eu adoro porque eu tomava o chá da minha avó. Qual que é a diferença entre a medicina natural e a homeopatia, ou qual que é a afinidade que elas têm, né, embora sejam diferentes? Se você bem, puder falar um pouquinho disso. é, acho que a coisa mais importante é que é, nós olhamos para as pessoas, nós não olhamos para a doença. Esse é um ponto fundamental. A gente não trata doenças. Então, ainda que nós estejamos falando do gene epidêmico de uma pandemia, nós não estamos tratando a pandemia. Nós estamos tratando as pessoas. Tá? E acho que é uma das poucas vezes em que a homeopatia tem esse direcionamento para quase como se fosse tratar uma doença. Mas tem outras situações que a gente faz isso na homeopatia também. Por exemplo, se uma pessoa cai da escada, né, o remédio de primeira escolha para essa pessoa é a arnica. Porque ele não é um anti-inflamatório homeopático. Ele vai tratar aquela pessoa que teve aquela alteração da energia por cair da escada. E se quebrar o braço, tem que consertar o braço, tá? Então tem ver a parte da mecânica também e tal. Muito bem. Agora, o que que a gente não concorda, o que que eu e nenhum outro médico concordamos, assim, é que a gente eu ouvi passar rápido aí, máfia da indústria farmacêutica, é um tema super espinhudo, polêmico, delicado, mas Tinhoso, sim, pode ser. a gente não pode aceitar que as pessoas fiquem tomando medicamentos que não vão curar, que vão ficando doentes. Quanto mais a pessoa vai envelhecendo, maior é o número de medicamentos que ela vai tomando, aumenta a fila nos postos de saúde para pegar medicamentos. Vamos pensar em rede pública, os gastos para com cada pessoa que fica tomando remédios cada vez mais e não tem um olhar para a integralidade do seu tratamento. Ninguém está olhando, ela vai no médico da pressão, ela vai no médico da diabetes, ela vai no médico da artrose, ela vai no médico do estômago, e assim vai. Ninguém está olhando para essa pessoa de uma forma integral. Então, de cara, a gente é contra totalmente, com muita firmeza, tudo isso. Esse esquema é um esquema onde as pessoas não se curam, e a gente tem possibilidades para melhorar isso, né? Inclusive, faz parte das boas práticas a diminuição de medicamentos desnecessários. A desmedicalização é uma das bandeiras da atenção básica.
As pessoas tomam medicamento de forma desnecessária. Veja só, um exemplo bobo, vai. Alguém que perdeu um ente querido nessa pandemia de Covid. Aí ela talvez consiga uma consulta com um psiquiatra que vai falar com ela que está com depressão e vai dar um remédio antidepressivo. Não, está tudo errado. Ela tem que ter ajuda para elaborar o luto da perda de alguém querido que se foi. Isso não é depressão. Isso é tristeza e ela tem o direito de expressar a tristeza. Né? Não que ela tenha que ficar triste, mas a ajuda para ela, nesse caso, não é tratar a depressão, a suposta depressão. E assim vai, com várias supostas doenças. Né? É, então, dito isto, a gente tem que... Outro dia tem uma paciente minha que ela mora numa comunidade indígena na Bahia. E nós estávamos conversando esses dias que a comunidade indígena está fazendo fila nos postos de saúde da cidade mais perto para tomar medicamentos. E eles absolutamente já estão esquecendo da Saperialdi, Adriana. Esta é outra grande amiga minha, homeopata valente. Tamo junto, Adriana. É, eles estão acabando com a medicina da floresta, a medicina indígena. Nem os próprios indígenas, os próprios descendentes, eles não estão mais conseguindo se apropriar desses conhecimentos. E isso é importante? É importante, sim. É claro que é importante, porque ali a gente não tem uma visão de tratamento de doença. A gente tem uma visão de tratamento da pessoa, de cuidado da pessoa, com a ótica do cuidado que não é só de drogas e de ervas, mas é de um cuidado espiritual que a pessoa é, 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 que a pessoa que administra esse cuidado tem. Né? Eu me lembro de um estudante de medicina que a gente conversou uma vez, que ele foi fazer um trabalho voluntário no Xingu e ele estava aí tinha uma criança que estava morrendo. E o pajé disse assim, vai morrer. E ela não, era uma moça, ela não se conformava com isso. Então ela falou assim, imagina, vamos salvá-la, vamos fazer de tudo. E coloca na canoa, e leva no rio, e vai para a cidade mais próxima. E o pajé olhava e falou assim, tá bom, mas vai morrer. Né? E enquanto isso tudo acontecia, ele estava lá cuidando da passagem espiritual dessa criança. Sabe, com as ritualísticas dele, com as fumegações dele, com tudo que eu não faço ideia do que seja. Mas ele estava cuidando disso. E de vez em quando ele dava uma olhadinha, olhava para a médica, não falava nada e continuava fazendo o trabalho dele. E ela desesperada e tal, e quando chegou na vila, e acabou que a criança faleceu mesmo. E depois a questão é assim, ela não conseguiu, não é que ela não conseguiu ter acesso aos hospitais mais de ponta da América Latina ou do mundo, que no Xingu não tem e no resto do Brasil não tem, mas a visão para aquele processo de saúde do falecimento não estava sendo, nunca foi vista. O que estava sendo vista na cabeça da médica era temos que curar, temos que salvar. E isso por si só está errado. Né? A gente entra nesse mundo aqui pelo nascimento, a gente tem um período que a gente vive e a gente busca que essa vida seja a melhor possível e tem um período que a gente vai embora. E elaborar cada fase disso como sendo o melhor possível faz parte da nossa compreensão enquanto seres humanos. Né? Agora, Eu queria, inclusive, eu, dizer como médico, não curo ninguém, não é meu papel curar ninguém, eu só cuido. E se a energia vital da pessoa consegue responder de forma adequada, ela continua seguindo o seu caminho livre daquela doença, da doença aguda, da pandemia ou da doença crônica. Tenho certeza que todos meus amigos, minhas amigas que são médicos homeopatas que estão aqui na sala com a gente, todos nós temos casos de doenças crônicas que estão resolvidos. Sim, não porque a gente é muito bom, mas vai falar para um cardiologista que que a gente tem um ex-hipertenso. Ah, é porque não era nervoso. Tá bom, tudo bem. Mas a gente, então, pelo menos então a pessoa não está tomando remédio desnecessariamente, né? Então, é uma pena que a gente está vivendo, e sabe, isso acontece na Índia também. Nós conversamos uma vez com um médico homeopata da Índia, e ele disse que a homeopatia na Índia está sendo atropelada pela alopatia.
sabe? As pessoas estão perdendo as referências e Claro. estão entrando num esquema no qual se trata a doença com remédios o tempo todo. Quanto mais remédio, melhor. A gente vive num país, existe uma cultura da automedicação e de utilizar medicamentos químicos, drogas químicas, sabe? Aquele Tomodoril, e a gente nunca mais ouviu falar disso porque é mentira isso. A dor não some. Ela pode estar aliviada por algum tempo se conseguir fazer isso, mas ficou no inconsciente de todo mundo o resto da frase. Né? Então, é um Uhum. escândalo o que se faz com o povo brasileiro no sentido de estimular a automedicação. Veja, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer dizer, primeiro você vai lá, compra o remédio e toma. Esse é o mais importante. Se continuar tendo sintoma, aí você vai procurar algum outro recurso para cuidar da sua saúde. Isso a gente precisa acabar, né? Mas é uma outra história. De fato, o que a gente. Eu estou fazendo essa volta toda para dizer assim: toda medicina que é uma medicina integral, que olha para o ser humano e não para a doença, é uma medicina que a gente deve manter e deve preservar. Maravilha. Olha, eu vou pedir aqui que alguém coloque aqui na Patrícia Messina ou qualquer outra pessoa o tempo de palestra que está muito bom. A sala está cheia, estamos aqui, mas a gente não vai esgotar nunca esse assunto porque a gente vai retomar nessa perspectiva. Olhe, quando a gente sabe de uma coisa, né, a gente precisa contar, se for uma coisa boa, a gente precisa contar para as pessoas, precisa dar a conhecer, né, desse saber que é tão fundamental agora. Porque, Paulo, a gente falava um pouquinho, eu falava um pouco do, sei lá, do meu interesse na física quântica, né? E de a doença, por exemplo, num olhar da física quântica ou da mecânica quântica. Né? Você escolhe, se você tiver conhecimento, olhar para a onda, a energia, ou simplesmente a matéria, né? O corpo, né? Essa parte aqui, né? Materializada, átomo aqui desacelerado, digamos assim, massa. Então, você escolhe tratar a doença como energia vital, como onda ou como matéria. Ou você escolhe tratar das duas maneiras. O problema é que se exacerbou essa coisa de olhar só o material. Tanto é que a gente chega no atendimento público, eu sou paciente do SUS, né? Além, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou no SUS, além, né, do acompanhamento que eu tenho o privilégio de fazer com você, né, de uns anos para cá. Mas a gente vai, o tratamento humano é doloroso, é indigno. Mas aí você vai aqui num grande shopping center de doença, que é dos grandes hospitais aqui da área onde eu moro, por exemplo, tem vários hospitais grandes, é um shopping center, as pessoas estão sorrindo. Eu digo, por que elas sorriem tanto aqui? Eu sei, né? Não sei se elas ganham tão melhor do que ganham no SUS, né? Porque essa coisa está tão associada. E o atendimento, às vezes, no hospital público, no pronto-socorro, é indigno, sabe? As pessoas distratam as outras, né? Eu tenho experiência de ser distratada, só que tem um detalhe, eu sei que a gente sabe se defender, aí a galera fala direitinho. Mas quando vai, por exemplo, se for a minha mãe, né, que é mais timidazinha, aí a coisa muda de figura, ou seja, o que é isso, sabe? O que é isso? Então, assim, a gente já vai para. Já está em 21 horas e 17 minutos. Eu penso que a gente pode ir até umas 9h30, né? Que tal? Para a gente, uma Tá hora e bom. meia de palestra. Vai ficar um bom vídeo, um bom material. Mas é isso. O que eu penso, moçada aí de Brejo do Cruz, né? Moçada ligada ao Espaço Mata Branca, à Associação Cultural Mata Branca, ao Poder Público, se tiver alguém aqui do poder público do município, é que a gente pode, né, fazer o esforço de levar esse conhecimento e, na medida do possível, e que não demore muito agora, em função desse momento, né, que a gente está passando, né, a assistência à saúde das pessoas, ou a pessoa, assistência à pessoa toda, né? Claro que ela vai melhorar a saúde dela, porque como lá é uma cidade pequena e não tem os hospitais tão aparelhados, né? Então,
o município está fazendo aquilo que pode fazer, né? Mas eu acho que tem também um outro campo que a gente pode atuar preventivamente, né? E ajudar. E eu penso que esse é um conhecimento muito necessário e urgente, né? E que agora está disponível. A gente consegue levar através de vocês aqui em São Paulo que estão. E quem sabe, né? Essa coisa de treinar os agentes de saúde, as agentes de saúde para poder, né? Elas já vão na casa das pessoas, então elas poderiam levar a medicação. Agora, é isso, eu não sei que nível de resistência a gente vai ter, porque a gente sabe que tem, né? Eu espero que não, eu Olha, espero que seja uma boa a, nova, porque nós só somos cidadãos e cidadãs, não temos interesse na política partidária propriamente, nós temos interesse que a população esteja bem, porque a população somos nós, são familiares. E, aliás, só existe uma família humana na Terra, né? Então, esse é o nosso intuito como uma associação cultural que existe ali na comunidade. Paulo. é, olha, Socorro, tudo que você falou é assim, é impressionante como a gente fica buscando essas coisas porque a gente vai nas exceções. Sabe, quando a gente ouve falar em humanização do atendimento, está na moda essa palavra, já faz uns anos, né? A humanização do atendimento no SUS, a humanização do parto. Olha, não dá arrepio quando a gente escuta isso? Porque se a gente tem que humanizar, então é porque a gente está tratando do quê? E está tratando as pessoas de que jeito? Entende? Então, assim, Aham. é para a gente arrepiar os cabelos disso. Mas tá bom, se é o que, pelo menos tomada de consciência é doloroso, mas é importante. A gente vai atrás, então vamos humanizar, enfim, mas fazer o que a gente deveria Vamos sempre fazer. humanizar. É, mas entendeu? Assim, a pessoa tem uma regrinha básica, uma regra de ouro que é básica, assim, você não deve tratar ninguém de uma forma diferente que você gostaria de ser tratado. Então, se a pessoa É, vai, por exemplo, num serviço público e ela é maltratada no serviço, aliás, em qualquer lugar, né? A pessoa que maltratou, será que ela gostaria de ser maltratada se ela fosse, se ela estivesse no lugar daquela pessoa? Né? E vice-versa, a gente às vezes recebe queixas também, e acontece também, do profissional de saúde ser maltratado pela pessoa que vai procurar, porque também. está demorando ou tudo mais. Isso são relações humanas. A gente cresceu sob uma, uma educação de corrupção. A gente aprende desde pequenininho coisas do tipo achado não é roubado, lei de Gerson, o que importa é levar vantagem em tudo. E aí a gente vai ficando com um troquinho a mais no mercado, a gente vai furando uma fila, a gente vai desrespeitando a outra pessoa, e aí a hora que a gente está numa posição de poder, a gente rouba uns milhõezinhos, e tudo bem, porque é assim que as coisas funcionam desde É que é assim. pequenininho. Isso tudo precisa ser. Isso é doença. A gente precisa tratar isso tudo. Falta de humanidade é doença. Falta de fraternidade é doença. Não é doença. Né? Isso não. Empático, elas conseguem observar uma melhora na sua relação empática para com a outra pessoa. Ela passa a olhar mais a outra pessoa. Né? Então, eu acho que assim, isso tudo que a gente está falando de forma indignada devia ser a regra, não devia ser a exceção, sabe? Nossa, eu sempre assim, em todos os lugares assim, né? É, e aí eu me envolvi com isso e eu não lembro mais a primeira parte do que você falou, mas de qualquer modo, acho que a gente está tá no horário. Eu não sei se a gente se quer ter alguma pergunta que ficou para trás ou alguma coisa que a gente possa Isso. falar para fechar. Olha, eu olhei aqui o que eu tinha pontuado. Eu acho que do que eu precisava tocar está tudo contemplado na sua fala, nos comentários da turma aqui. Eu acredito que eu fui olhando, tendo cuidado de olhar, né?
E se alguém tiver alguma pergunta, olha, alguém estava perguntando a fórmula da medicação. Gente, a automedicação não sei, não é o caminho, né? A gente precisa fazer É. as coisas direito também, não é, Paulo? Essa coisa da automedicação, eu sei qual é a fórmula, vou na farmácia e peço. Como que é isso? Acho que esse é um assunto que a gente poderia Nem vai refletir. com o medicamento, né? Assim, o medicamento homeopático, ele é um medicamento também, embora a gente saiba que quando ele é bem indicado, ele não tem a capacidade de fazer mal com uma pessoa, mas quando ele não é bem indicado, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então, é bem importante ter assessoria e assistência. Ah, mas eu moro num lugar onde não tem homeopatia. Bem, isso é algo que a gente vai precisar construir ao longo do tempo e ter alguma forma de fazer ações, né? E a gente tem as sociedades homeopáticas que tentam promover ações dessa natureza, né? De levar a homeopatia para todos, né? Aliás, tem várias Sim, ações nesse sentido, né? De homeopatia para todas as pessoas. Agora no Covid, né? Está acontecendo, né? De uma forma um pouco mais pontual, mas é um direito de todo mundo poder ser tratado com homeopatia neste país. Tá? sim. Então, Nesse eu momento, penso fazer que, a automedicação não é legal. A gente pode dizer o que nós fazemos e o que na nossa experiência tem funcionado, mas a gente não pode indicar para que as pessoas tomam de uma forma discriminada, né? Não, elas não vão nem exatamente. conseguir a medicação na farmácia. Olha, tem uma coisa que é a seguinte: eu acho que a gente, a partir daqui, vamos começar já a pensar em encerrar, porque acho que tivemos uma boa conversa, uma boa introdução. E a gente vai seguir conversando, né? Nós do Espaço Mata Branca, vamos sempre nos dirigir ao poder público para ver que interesse o poder público tem de integrar uma ação dessa. E vamos também estar em contato com vocês aqui da Escola de Homeopatia de São Paulo, né? Você, doutor Paulo, a doutora Cátia, o doutor Walter e mais esses e essas profissionais que passaram por aqui. Então, a gente conta com vocês, tá? Para, quem sabe, iniciarmos uma experiência lá no interior, né, da Paraíba, e quem sabe isso é uma sementinha que a gente pode plantar e ela vai frutificar, né? Pode servir de bom exemplo, né? De ação que resulte em benefício para as pessoas. É só isso que a gente deseja, nos reunirmos para a gente poder melhorar um pouco esse mundo tão, né, tão duro, principalmente nesse momento. Né? Então, pessoalmente, eu tenho a agradecer, só agradecer a você, doutor Paulo, a todo mundo que está aqui, a moçada do Espaço Mata Branca, o pessoal do Brejo do Cruz e todo mundo que está. Mas, doutor Paulo, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Obrigada a todo mundo, Patrícia Messina, que está ajudando. Paulo, você teria alguma coisa a acrescentar que Olha, seja... eh, já vamos encaminhando para o final. Eu agradeço de montão sua Socorro, querida Socorro, pela oportunidade desse espaço, porque a gente sabe que vai ser é uma portinha que a gente começou a abrir no caminho de poder cuidar, e tem um objetivo, né? Esse espaço tem um objetivo, que é a Associação Mata Branca. Então, agora, sempre que a gente semeia o bem, a gente espalha para muito mais longe da onde a gente pode imaginar, porque outras pessoas vão estar vendo essa nossa conversa, isso vai abrir espaço para outros caminhos que a gente não faz ideia de quais sejam, a gente vai encontrar resistências, isso é de praxe no caminho da homeopatia. Veja, quando a gente trabalhou na dengue, na época, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente trabalhou aqui em São Paulo, né, e em Goiás, né, é, a gente teve um índice de resposta, de positividade, de diminuição da incidência da doença de mais de 90% com remédio homeopático. Um mês depois da gente terminar aliás, um mês depois não, a gente fez no esquema de campanha naquela época e nós fomos 2 vezes para lá. Quando a gente estava no segundo dia, um mês depois, a gente recebeu aqui em São Paulo a visita da vigilância impedindo a gente de fazer.
Então, nós fomos É. impedidos, ou melhor, iríamos ser impedidos, mas as secretarias de saúde do local autorizaram e a gente fez. Um mês depois de terminada essa ação, saiu uma nota técnica do Ministério da Saúde dificultando a realização da utilização de medicamento homeopático nas epidemias. Então, tem Sim. muita resistência sim, mas ok, a gente segue as resistências, enfrenta as resistências até onde a gente puder fazer, porque o nosso objetivo não é outro, a não ser cuidar da saúde do povo. O doutor Samuel Hahnemann já passou por resistência. Ele enfrentou resistência na sua época, né? Foi perseguido e assim. Foi. Em situações, houve situações na vida do Hahnemann em que ele precisou sair fugido de noite da cidade onde ele morava e um dos filhos dele morreu nessa perseguição. Então, acho que também os homeopatas herdam essa missão de lidar com as resistências, né? Mas para nós, o que realmente importa não é a gente querer cargos públicos ou a gente, sabe, tem interesses políticos ou financeiros em qualquer lugar. A gente, o que interessa é que as pessoas possam ter uma saúde melhor, uma vida melhor e, sim, um olhar mais amoroso para a vida. O Hahnemann dizia que no estado de saúde, cada indivíduo é capaz de enxergar a sua vida e tomar os melhores rumos do direcionamento da sua vida. E ele falava os mais altos fins da existência. Então, se a gente consegue encontrar e ajudar a que uma pessoa consiga seguir o caminho que é dela, não é nosso, mas se a gente for ferramenta, tá ótimo. Missão cumprida. Obrigado, Paulo, Socorro. adoro Vamos você, continuar. ser humano maravilhoso. Esse médico extraordinário que cuida da gente. E nós temos, né? Você é psicanalista, né? Eu sou Sim, psicóloga de formação, sou psicóloga, então temos um altos pouco essa papos, né, afinidade, Socorro? altos papos. E temos também uma afinidade que, aliás, foi que nos uniu, que foi a música, né? O Paulo, Sim, ele é compositor, ele é violeiro, tem disco gravado, está nas plataformas, né? Aquele disco novo. Então, tem, tá assim, lá. eu queria perguntar se eu poderia encerrar com uma música. Eu fiquei com vontade de cantar uma Ei, música para vocês canta, você que estão canta, claro. aqui. A Viola está aí? Quer cantar? Ixi, não, canta você. Que é isso? Imagina. Quem sou eu? Na próxima, imagina. Vai lá, Mas, professora enfim, Socorro. Vai lá. alguém me chamou de professor, então deve ter sido aluno meu lá de Brejo. Só pode ser. Não, eu que estou falando. Gente, Eu que você que falei. está falando? Obrigada. Olha, a gente vai seguir, nós vamos conversar, vamos seguir conversando e, olha, a gente conta com vocês, viu? Paulo, Kátia, Walter, né? Queridas médicas, vocês da saúde, a gente conta com vocês e com a moçada lá de Brecht que está nos assistindo. Vou cantar uma música que a gente fez ano passado, eu e um colega meu, um colega que é também compositor, escritor, e é um educador empresarial, que é Roberto Tranjan. Está no disco meu chamado Chama. Eu vou cantar, se chama Naturalmente. Ou seja, a gente está numa transição de um paradigma velho, sabe, que durou 200 anos e até mais, né? E que trouxe questões muito sérias, até de ameaça ao planeta, como o aquecimento global, como todas as questões. Né? A humanidade enfrenta agora uma ameaça de extinção. A gente pedia o meteoro, veio um vírus, né? Ou seja, negócio que a gente nem vê e toca o terror, né? E, e existe o natural, a volta ao natural, né? Então, eu vou cantar naturalmente para vocês, agradecendo por essa noite, por essa conversa maravilhosa, tá? E que a gente siga perto. Estamos aqui, mas estamos aí, porque não existe fora, é tudo uma coisa só existe dentro. A nossa casa comum é a terra. Então, nós somos hóspedes dessa terra. E aí o Roberto diz, se a gente não cuidar, nós vamos ser expulsas da terra. Estamos sendo, porque a gente não está cuidando. Eu vou cantar essa música e depois vou salvar, está aqui o nosso vídeo, nossa palestra, para a gente poder voltar depois e curtir
e rever tudo que a gente aprendeu aqui com você, Dr. Paulo Daruichi. Gerlane, minha amiga, a galera de Brás está aqui. A Santa Rosa, que legal, que maravilha. A lâmpada pode ser normal, a luz é natural, aquela música pode ser normal. Ah, tem uma coisa, peraí. Gente, curtam as nossas redes sociais. Nós somos artistas. Eu sou Socorro Lira aqui no Facebook e no Instagram. Paulo de Lins, artista aqui no Instagram, o Dr. Paulo Daruichi. A Fisos Saúde Integral também, que é a clínica onde trabalha o Dr. Paulo. E o Espaço Mata Branca também está no Facebook. Curtam, acompanhem a gente. Até para a gente trocar a música. A lâmpada pode ser normal, a luz é natural, aquela música pode ser normal, o som é natural, a fome pode ser normal, o alimento é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? A lei pode ser normal, a moral é natural. O sono pode ser normal, o sonho é natural, a guerra pode ser normal, a paz é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? A falta pode ser normal. Vou trocar aqui, peraí. Uma coisa que não devia. A falta pode ser normal. A fartura é natural. A miragem pode ser normal. A imagem é natural. O vício pode ser normal. A virtude é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? O atalho pode ser normal, o caminho é natural. O mundo pode ser normal, a vida é natural. O medo pode ser normal, o amor é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Obrigada, povo! Como não crer naturalmente quando se trata de gente? Paulo, obrigada! E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente? Oh, 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 oh. E aí, parceiro? Que privilégio! Eu vou indo, então. Beijo para todo mundo. Obrigado por todo mundo, viu?
Muito, muito obrigado, Socorro, querida, todo mais, né, todo mundo que teve aí, a Patrícia, enfim, obrigado. Que Tchau, gente. noite, que noite linda. Obrigada demais. Um beijo. Seu coração é maravilhoso. Boa noite, gente. Amanhã tem live, tem show aqui no Facebook, o show da quarta-feira, às 9 da noite, aqui no Facebook. Até amanhã. Um grande beijo. Descansem, se cuidem. Cuidemos-nos.